Lucas 18, a partir do verso 1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Bom, é a parábola da oração persistente. Eu quero perguntar para você já de início: quão persistente é você em oração? Você é persistente? Você consegue, ou eu vou perguntar para mim, né? Você faz a pergunta para si. Você consegue, ou melhor, para mim, eu consigo me manter orando por algum assunto por muito tempo? Não estou nem dizendo o tempo de oração, se você ora 1, 2, 5, 10 minutos, 1 hora, mas um tema, você precisa colocar algo diante do Senhor. Quanto tempo você passa orando? Se demorar uma semana e Deus não responder, você já para de orar? Se demorar um mês, se demorar um ano, você para de orar? Tem gente que está orando por coisas, ou por transformações, ou por bênçãos, ou por necessidades há anos. Alguns nós ouvimos dizer que oraram décadas, para você ver a persistência da oração. Não é nem tanto quantos minutos que ficou orando, mas foram anos às vezes, décadas orando, né? Quão persistente eu sou em meu clamor ao Senhor, quão contínuo eu sou. Agora tem uma outra pergunta que essa parábola já me faz: será que eu sou justo em minhas petições, em meus pedidos e orações? Porque a viúva, depois nós vamos ver, ela diz assim: Senhor, faze-me justiça. Ela pede para o juiz: faze-me justiça. Será que a minha oração ao Senhor é uma oração justa? Será que eu posso dizer: Senhor, faz o que é justo, faz o que é correto? Porque às vezes eu estou pedindo, mas lá no fundo eu sei que eu estou pedindo para o meu próprio benefício, em detrimento do outro. Vai fazer bem para mim, mas vai fazer mal para o outro. Então, quão persistente eu sou e quão justas são as minhas orações? Jesus contou essa parábola, Lucas já vai nos ensinar aqui, para ensinar a persistência, a não desanimar. A minha Bíblia diz a não desfalecer. E o que Jesus fez aqui, além de tudo isso, foi descortinar um pouco mais sobre o reino de Deus. No final das contas, nós vamos aprender um detalhe a mais. Cada palavra de Jesus a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o reino de Deus, e aqui nós vamos aprender também. Mas também, uma coisa que fica clara é o caráter de Deus. Nós vamos perceber que Deus é misericordioso, porque depois nós vamos ver que Deus tem misericórdia com os seus eleitos, e Ele os responde rapidamente. Então, quando a gente pensa em orar, eu já te digo o seguinte: já ao ir diante do Pai, ao ir diante de Deus, vá com essa perspectiva: o Senhor ao quem você está orando, está clamando, é misericordioso. Então vá sabendo que Ele é bom, que Ele tem misericórdia, que Ele atende o pior, Ele atende o necessitado, aquele que está caído, desfalecido. Como o salmista às vezes diz, está com a alma apegada ao pó. Ele atende, Ele é misericordioso. Mas tem uma outra coisa aqui também: Deus é justo. Ele também é justo. Ele não faz algo contra a justiça dele. Ele não vai fazer algo a favor de você, como quem fecha os olhos para um pecado seu, para um erro meu, para uma falha que eu estou querendo que Deus abençoe. Não, pecado nenhum Deus abençoa. Então Ele é misericordioso, mas é justo. E a gente vai caminhar por essa parábola rapidamente, aprendendo e vendo os detalhes do que Jesus conta. A primeira coisa aqui é essa ironia, porque Ele fala que havia em certa cidade um juiz injusto e impiedoso. A ideia aqui de haver em certa cidade um juiz era muito comum para o povo de Israel, porque toda cidade em Israel precisava ter um juiz. Abre lá em Deuteronômio 16, é lá no começo da Bíblia, o 5º livro da Bíblia,
Deuteronômio capítulo 16, vai aparecer aqui também, eu creio, os versos 18 e 19. Eu já vou lendo, você preste atenção aí. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos. Então veja aí, todas as portas, todas as cidades terão juízes e oficiais. Mas veja o final do verso 18: para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Ah, se todos os juízes, todos os poderosos hoje ouvissem e vivessem essa palavra, né? Mas aqui é uma demonstração de que toda cidade em Israel tinha juiz, e o juiz foi colocado ali para ser o quê? Óbvio, para ser justo. Mas Jesus, ironicamente, fala assim: tinha um juiz que ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens. Gente, é para isso que ele foi colocado lá, para temer a Deus e para respeitar os homens. Imagine que a gente fala assim: não, tem um juiz que é muito bom, ele só não obedece à lei e ele não gosta do povo. Então, o que ele está fazendo, julgando? Ele foi colocado para isso. Então era um juiz desprezível, um juiz errado. Nós vamos ver essa característica do caráter dele. E segundo, Jesus apresenta uma causa perdida. O que um juiz corrupto gosta? De gente com dinheiro, gente que pode suborná-lo, não é verdade? Aí apresenta-se lá uma viúva. Viúva aqui no caso é alguém que é uma pessoa, né, uma mulher que está desprovida de bens, desprovida de qualquer influência. A viúva naquela época era uma pessoa assim bastante marginalizada, colocada à margem da sociedade, infelizmente, mas era assim. E ela vai, e Jesus diz ainda que ela morava na mesma cidade, então ela tinha que ser julgada por aquele juiz. Ela não poderia clamar ao outro. Provavelmente ela conhecia o juiz, provavelmente ela sabia onde ele morava. É possível que as cidades eram bem menores, então era todo mundo conhecido ali. E um detalhe aqui que me é muito interessante: quando Jesus coloca a viúva em evidência aqui na parábola, eu me lembro que o evangelho de Jesus sempre coloca em evidência os menores, sempre coloca os pequeninos. Jesus se compara aos pequeninos, aliás, né? Ele diz que quando ele reunia as nações, ele vai dizer: olha, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava faminto e vocês não me deram de comer. E aí vão dizer assim: Senhor, quando que isso aconteceu? E Jesus diz: quando vocês não fizeram para o menor dos pequeninos, não fizeram para mim. Olha que interessante sobre o evangelho de Jesus. Jesus, e em várias colocações dele, ele cura gente que está à margem. Ele cura o leproso, por exemplo, que é a pessoa que era jogada à margem da sociedade. Ele cura cegos, inclusive cegos de nascença, que os próprios discípulos estavam se perguntando se não tinha pecado cego antes de nascer. Nas conversas, Jesus chama para o meio o homem da mão mirrada, da mão ressequida. Eu preguei isso há um tempo atrás aqui. Jesus conversa com a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla da veste dele. Não sei se você lembra disso. Jesus está um dia, na hora que o pessoal está ofertas, e ele repara na oferta da viúva pobre, e ela que deu umas moedinhas, ele falou assim: ela deu muito mais do que todos os outros. Então o evangelho e o próprio Jesus aqui, como o arauto do evangelho, é aquele que apresenta o pequenino, e ele também coloca os menores nas parábolas. Lembra da parábola de Lázaro e o rico? Lá Lázaro era um mendigo, e Jesus conta a parábola sobre ele. Outra parábola é a do samaritano. Também falei dessa parábola há pouco tempo. O samaritano era alguém desprezado, e agora Jesus está contando uma parábola sobre uma viúva. É interessante, Jesus tem a tendência de colocar o pequeno, o que está à margem, no centro. Jesus tem às vezes até a teimosia, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas ele tem a teimosia de colocar aquele que é esquecido em lembrança. Ele faz isso, viu? Talvez você esteja se sentindo esquecido, talvez você esteja se sentindo abandonado, quem sabe você esteja... Eu não acho que você está igual a essa viúva, totalmente desamparado, precisando da benevolência
juiz iníquo, mas Jesus, ele ouve a oração do desprezado. Você pode ir lá no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, ficar debaixo da cama, ou enfim, no local mais escondido possível, e Jesus ouve a sua voz, porque parte do Evangelho, ou parte da essência do Evangelho, é ouvir o pequeno, o desprezado, o humilde, o que não é ouvido pelos poderosos. E essa viúva tem um pedido. Ela diz a Jesus, ela diz ao juiz iníquo, né? Faze-me justiça. Eu procurei em outras traduções, algumas diz vingue-me, ou meus direitos estão sendo violados. Parece que a viúva estava tendo algum problema constante. Não era só um processo que está lá parado na justiça. A coisa indica aqui que a viúva precisava de algo que ela estava sendo, como que eu posso dizer assim, atrapalhada na sua vida constantemente. Enfim, de todo modo, a gente vê aquele juiz que não quer fazer nada, né? Ele não quer julgar a causa dela, por mais que ele saiba que ela esteja certa. Aí Jesus conta do santo incômodo que a viúva faz para o juiz. Qual que é esse santo incômodo? O juiz sabe que ele não teme a Deus. Veja o verso 4. Por algum tempo não quis, mas depois ele disse consigo mesmo. Veja, ele fala para ele mesmo. Ele sabe quem ele é. O que ele disse? Ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens. Vou colocar o óculos aqui que é bom, né? Espera aí. Ainda que eu não temo a Deus e não respeito aos homens. Ele sabia quem que ele era. Tem muita gente que está fazendo maldade, que sabe que está fazendo maldade, né? E muitas vezes, eu espero não me comparar a esse juiz, mas muitas vezes a gente age assim. A gente sabe que está errado e faz a coisa errada, sabendo que está errado. E esse juiz sabia que ele não temia a Deus e ele não respeitava os homens, e era exatamente isso que ele tinha que fazer, por ser juiz em Israel. Aí, por que ele faz? Essa viúva está me molestando, está me importunando. É por isso que ele vai fazer, parece um santo incômodo. Eu já aprendo uma coisa aqui importante, tá? Nós somos chamados por Jesus a perseverar em coisas justas, naquilo que é justo, naquilo que é honesto. Você é incentivado por Jesus nessa parábola e em várias outras partes a continuar buscando a Deus, continuar orando. Você está orando pela conversão da sua família? Continue. Você está orando para que Deus faça justiça. Quer ver uma oração que você tem que permanecer orando? Para que Deus molde você, para que Deus ensine você, para que Deus coloque em mim, eu tenho que orar por mim, o caráter de Jesus. Nisso eu preciso perseverar, nisso eu preciso continuar orando. Às vezes nós não somos trabalhados por Deus, porque a nossa oração tem prazo de validade, a nossa oração acaba, a gente desanima rápido. E aí, porque a gente desanima rápido, a gente para de orar e a gente para de buscar a Deus. Pense em um atleta. Se você já viu as Olimpíadas ou campeonatos mundiais, você sabe como que é. O atleta, ele tem que treinar exaustivamente. Quando ele chega na exaustão, o que ele faz? Ele dorme, acorda e treina de novo. E quando ele enjoa, o que ele faz? Ele começa a treinar de novo. E quando ele não quer mais, quando não está com vontade, ele continua treinando. E quando faz frio, você já entendeu. Para ele poder ter sucesso. Jesus nos ensina nessa parábola, e como eu disse em outros locais também, a perseverar. É justo? Então continue orando, continue buscando a Deus. Se você sabe que está na palavra, continue na caminhada. Eu já disse isso em outras mensagens, não há nada mais espiritual do que uma rotina aos pés de Jesus. Às vezes a gente quer algo impactante, algo do dia para a noite. Deus faz isso também. Algumas vezes Ele faz, já fez na minha vida. Mas na maioria das vezes, Deus faz na caminhada, Deus faz no processo. Quando você tem uma rotina de busca ao Senhor, aí sim, irmão, aí é espiritual. Aí sua vida começa a se tornar espiritual de verdade. Porque é na rotina, é no dia a dia, é na hora chata. Vamos falar a verdade? Tem hora que não dá vontade de buscar a Deus, não é? Tem hora que não dá, você não está com vontade de orar, não está com vontade de ler a Bíblia. Mas é lá, naquele momento que você persiste, que você persevera, que aí sim você começa a ter uma vida de busca ao Senhor de verdade, uma vida espiritual, seja lá como que a gente chame. Eu também, já falando sobre oração em outro momento, eu citei, quero lembrar os irmãos, tem coisas que não mudarão com oração, sabia disso? Tem coisas que só vai mudar com uma vida de oração.
Tem coisa que não muda com oração, só com uma vida de oração. Às vezes sou eu mesmo. Às vezes eu oro, Senhor, me liberta de tal coisa. E na verdade eu preciso ter uma constante busca ao Senhor para que eu seja liberto daquilo. Se você não tem tido vitória em oração, experimente ter uma vida de oração. Você vai se ver muito mais forte, muito mais capacitado a vencer as batalhas que você está passando. Aí o juiz faz a justiça, porque a viúva importunou ele. E Jesus fala: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Bom, agora nós chegamos a uma comparação estranha. O que Deus tem a ver com o juiz, com aquele juiz iníquo? A resposta é simples: nada. Porque Deus é um juiz justo. A palavra de Deus diz que Ele é um justo juiz. Toda justiça, todo senso de justiça emana de Deus. Tudo aquilo que a gente acredita que é correto, que a gente tem certeza que é correto, a gente só pode ter certeza porque existe um Deus que nos dá a certeza do que é certo e errado. O mundo abandonou a Deus e gradativamente vai abandonando a ideia do que é certo e errado. Não sei se você já percebeu isso no mundo. Quanto mais longe de Deus, mais longe da bússola do que é correto nós estamos. Deus, Ele é justo e Ele é o nosso senso de justiça. Ele é o nosso norte, vamos dizer assim. Então o que Jesus fez aqui? Ele comparou o pai dele, o justo juiz, com um juiz iníquo? Não, ele deu o exemplo do menor para o maior. Esse era um tipo de argumentação que os hebreus usavam, que os rabinos usavam. É do tipo assim: se até aquele juiz fez, se até aquele juiz que é iníquo, que não está nem aí para aquela viúva, se até ele respondeu, meu amigo, nosso Pai que é justo, e que é bondoso, e que é misericordioso, você pode esperar coisas muito melhores. Entende? Essa é a comparação que parece estranha, mas o nosso Deus, Ele tem prazer em ouvir as orações dos seus eleitos. Aqui a minha tradução diz dos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Lembra da viúva? Quando ela orou, quando ela estava falando com o juiz, eu chamei isso de causa perdida, mas agora Jesus apresenta uma coisa totalmente diferente, uma causa ganha. Quando você que conhece Jesus, quando você que tem relacionamento com Jesus, vai até o Senhor, tenha certeza que Ele vai te responder. Eu não estou dizendo que Ele vai te responder fazendo todos os teus agrados, não é isso, mas que Ele vai te responder, Ele vai. A palavra de Deus diz que se nós sabemos que Deus nos ouve, se nós sabemos que Ele ouve as nossas petições, sabemos que já temos a resposta. Ele já tem nos respondido. Às vezes a resposta, irmão, é um não. Glória a Deus por isso. Que bom que Deus já te deu muitos nãos, viu? Porque se eu tivesse conseguido tudo que eu pedi em oração, eu estaria muito pior, né? Não vou dizer muito pior, menos melhor. Está errado falar menos melhor, mas eu estaria menos melhor. Sabe por quê? Porque às vezes eu nem sei o que eu estou pedindo, mas Deus ouve e Deus responde. E Deus tem prazer na oração dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Quem são esses? Aqui Jesus está falando, e quando um judeu ouve ele falando, lembra-se que é Israel. E eu creio que Jesus está falando para a igreja. Você que tem Jesus, você é desses que ora e Deus tem prazer em ouvir e faz justiça quando os seus escolhidos clamam dia e noite. Agora tem um detalhe aqui. Talvez você está ouvindo eu pregar aqui, os irmãos estão aqui, quem está na live aí, está ouvindo eu falar e está pensando, mas Deus ainda responde oração? Vamos ser sinceros novamente, você nunca parou e se perguntou, será que Deus responde oração ainda? Será que Deus ouve oração? Mas olha o detalhe aqui que Jesus fala dos escolhidos, dos eleitos, que clamam a Ele dia e noite. Será que Deus não fará justiça para aqueles que clamam dia e noite? Quem está clamando dia e noite, está clamando sempre, está sendo persistente. Eu anotei outros trechos aqui das Escrituras, para você lembrar que oração é um negócio que a gente tem que fazer todo dia. Oração tem que ter persistência. 1 Tessalonicenses 5,17, você lembra o que diz? Orar sem cessar. Efésios 6,18, ore em todo o tempo, com toda perseverança e súplica. Filipenses 4,6, em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Colossenses 4,2, perseverar em oração, velando nela com ações de graça.
Por que eu anotei esses trechos? Porque está falando sobre oração e sobre perseverança. Parece que a Bíblia me conhece, parece que a Bíblia conhece você. Sabe que no meio da primeira oração a gente desanima, não é verdade? A gente ora 5 minutos, parece que o joelho já começa a doer, a gente já começa a achar que Deus não vai responder mesmo, vou fazer alguma outra coisa. Mas gente, o centro da vida de quem busca a Deus é oração, é persistir clamando ao Senhor. Então, se você desanimou de orar, se você desanimou de buscar a Deus, eu estou aqui pelo menos para te lembrar dessa palavra de Jesus. Será que Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite? Tem um outro problema que nos surge também, que é o seguinte: às vezes para orar, eu não digo que a gente não tem tempo, mas a gente começa a ter tanta ansiedade, tanto desespero, que parece que a gente não consegue orar. Você já esteve em alguma situação assim, que você não conseguia orar? Que talvez você não conseguia nem pensar, nem formular as palavras? Eu tenho aí algumas dicas. Transforme em oração as suas lágrimas. Você só consegue chorar? Então faz dessas lágrimas oração. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então aproveita as lágrimas, por piores que sejam, por mais salgadas que elas sejam, para se aproximar de Jesus. Transforma a sua ansiedade em oração. Está roendo unha? Lembra aí, cada unha que eu roer eu vou começar a orar. Ixi, vai ter gente que vai orar aí o dia inteiro, não é verdade? Ou seja lá o que tipo de ansiedade que você tem, transforme em oração. Você tem doenças, tem dores no corpo, que cada junta que doer seja uma oração que você faça ao Senhor. Parece bobo isso, mas é uma forma de você ficar ligado ao Senhor. Eu me lembro de ouvir uma pregação do pastor Pascoal Piragini, que eu creio que vários irmãos conhecem, né, ou já ouviram falar. E ele disse que ele passou por uma situação muito difícil, assim, exaustiva, a noite inteira, assim, com muita exaustão. E ele chegou de manhã, era uma situação em que ele precisava orar por alguém, e ele não conseguia orar. A exaustão era tão grande que uma palavra não juntava com a outra. Aí ele entendeu Deus falando com ele assim: transforme o seu silêncio em oração. Irmãos, às vezes só de ficar quieto na presença do Senhor, a gente já está buscando a Ele. Mas sabe qual é o problema? A gente não fica quieto. A gente tem o celular, a gente tem a televisão, a gente tem a internet, a gente tem os barulhos, a gente tem um monte de coisa para não deixar a gente ficar quieto, para a gente não ter um tempo com Deus. Aí a gente se pergunta: por que a nossa vida espiritual vai mal? Porque a gente não tem tempo com Deus, porque a gente não busca Deus ainda. Você só tem lágrimas, você só tem ansiedade, você só tem o silêncio. Então ofereça isso a Deus em oração, e Deus vai ouvir, porque Ele faz justiça aos seus eleitos que clamam dia e noite. Deus responderá, e Jesus ainda diz: responderá rapidamente. Eu não consigo entender esse conceito de rápido de Deus, porque eu acho que a viúva deve ter achado demorado, e às vezes eu acho que Deus demora em responder, mas a verdade é que Ele é rápido, Ele abrevia o tempo. É que às vezes eu preciso ser moldado, sabe? Às vezes eu preciso ouvir um não, ou eu preciso esperar em Deus para que o meu caráter seja transformado. Aí quando eu estou pronto, Ele responde rapidamente. Quem sabe é assim comigo, com você. Jesus nos ensina aqui sobre perseverança. Gente, nós aprendemos que há frutos que nós só colheremos depois de muita insistência. Quem já plantou aí, talvez... Quem já fez uma horta, vou dar um exemplo de horta, não sei se você já teve horta em casa, ou no quintal da sua casa, ou quem já plantou mesmo, né? Você tem que ter persistência, você tem que ir lá, adubar, tirar o mato ao redor, tem que olhar se tem alguma coisa, se tem um inseto lá, alguma praga, passar inseticida. Se você desiste no meio, na verdade você desiste no 90%, você não colhe, seja lá o que você plantou. Oração, para você colher, você tem que persistir também. Tem muita coisa que você tem que persistir. Enfim, agora a gente vê no final Jesus mostrando que Deus responde, ainda que pareça tardio, e depressa Ele faz justiça. Eu percebo que é o seguinte: nós começamos a orar, nós começamos a clamar e buscar o Senhor, e pode às vezes parecer que Ele não está respondendo, mas a resposta do Senhor para aquele que persiste em oração é melhor do que eu esperava. É melhor.
Sabe por quê? Porque quando eu estou orando, quando eu estou buscando ao Senhor, eu não estou apenas buscando que algo aconteça. Quando eu estou orando, eu estou entrando em contato com o Senhor. E quando você entra em contato com o Senhor, você é transformado. É simples, não é uma escolha. Você está em contato com Deus, seja pela oração, pela palavra, seja pela disciplina espiritual que for, você está sendo moldado, está sendo transformado. Então, quando Deus me responde, gente, é muito melhor do que eu esperava. Às vezes, até quando Deus responde não, é melhor, porque Ele me moldou, Ele me transformou, e eu entendi, opa, eu nem preciso disso. A Bíblia diz que a gente pode se deleitar no Senhor, ter prazer no Senhor, e Ele responderá o desejo do nosso coração. Sabe como eu entendo esse texto? Está lá no Salmo, que quando eu tenho deleite e prazer no Senhor, o meu maior desejo é o próprio Senhor. Às vezes eu estou clamando, estou buscando ao Senhor, e sabe o que acontece? Deus começa a me mostrar que a minha maior recompensa nessa terra é ter um relacionamento com Ele. Aí eu já tenho a resposta, eu já tenho a presença dEle, já tenho o próprio Senhor. E a bênção, Deus pode dar também, porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele gosta de abençoar. Deus não quer que a gente sofra. Eu não quero dizer aqui que Deus vai te dar tudo que você quiser, mas também não vou dizer que Deus gosta que a gente sofra. Deus deixa que a gente passe para nos moldar, para nos aproximar dEle, mas Ele nos dá da presença dEle, do caráter dEle, e Ele também dá das bênçãos dEle, por que não? Eu compararia o seguinte: imagine aí um filho que chega para o pai e fala assim: pai, eu quero que o senhor me dê um violão. Eu pensei no violão porque eu gosto de tocar violão, né? Então o filho fala: pai, me dá um violão. O pai fala assim: filho, então assim, você vai treinar todo ano, no final do ano você conseguir chegar a tal nível, eu vou te dar um violão. E o filho olha um violão na loja, um violão de R$1.000, que para ele é incrível, R$1.000 um violão. E o filho vai lá, treina, faz tudo que é necessário, chega no final do ano, está no nível que o pai queria, o pai vai lá e compra um violão de R$2.000 para ele, o melhor da turma dele. O que aconteceu ali? O filho fez o que lhe era necessário, mas ganhou ainda mais. Eu creio que quando a gente persiste em oração, é isso que acontece conosco. A gente faz o que é necessário, mas a gente ganha ainda mais, ainda mais. O próprio Jesus diz que quem deixar casa, pai, mãe, ou seja, quem abandonar os desejos deste mundo, não é sair de casa não, mas é quem colocar o coração no Senhor, vai receber a vida eterna, e 100 vezes mais aqui ainda, das bênçãos que o Senhor tem. Aí Jesus, por final, faz uma pergunta justa: ao retornar, o Filho do Homem achará fé na terra? O que isso quer dizer? O que ele está querendo dizer com fé? Ele está nos ensinando a ser perseverante, não é? O que parece que Jesus está nos ensinando é o seguinte: a fé estimula a vida de oração, e uma vida de oração estimula a fé. Então ele está falando da viúva que clamou lá para o juiz, que falou sempre, agora você entendeu que você tem que perseverar, e agora Jesus está falando sobre fé. Quanto mais fé eu tenho, mais se reflete em minha vida de oração, e quanto mais eu oro, mais fé eu tenho. É um negócio que um alimenta o outro, né? Um ajuda o outro. Agora, faz aí a pergunta para si mesmo: como vai a sua fé e como vai a sua vida de oração? Essas duas perguntas, independente da resposta, eu posso te dizer uma coisa: a resposta sempre é igual para as duas perguntas. Se a sua fé está firme, se a sua fé está operante, crescente, a sua vida de oração está firme, operante e crescente. Se a sua fé está vacilante, você está querendo deixar Jesus, querendo deixar o Evangelho, já não gosta mais de vir na igreja, ou seja lá o que for, não consegue mais ler a Bíblia, a sua vida de oração está igual. Parece que Jesus está nos ensinando isso, que a vida de oração acompanha a fé, e a fé acompanha a vida de oração. Então, isso no mínimo me tira algumas desculpas. Eu não posso culpar a Deus, porque Senhor, o Senhor não fez o que eu quero, agora eu estou aí esmorecendo, minha fé está morta. Não, continua buscando a Deus, persiste, que você vai ver como Deus vai vivificar o seu coração. Às vezes Deus tira até um pouco eu diria assim, daquele fervor. Não sei se já aconteceu com você, especialmente quando a gente é novo convertido, a gente tem um grande fervor, que bom.
mas às vezes ele vai esmorecendo, vai esfriando. Você pensa, mas por quê? Será que tem alguma coisa errada comigo? Não, é porque Deus está começando a treinar você. Deus está começando a tirar a rodinha da bicicleta, sabe? Você ter mais equilíbrio. Então, se você está com menos vontade de orar, é esse o momento de persistir. Se você está esmorecendo, esse é o momento de se levantar. Para a gente encerrar então, quão persistente tem que ser a oração? Tem que ser constante, continue buscando a Deus. Quão justa? É justo o suficiente aquilo que você consegue, conhece da palavra de Deus. Deixe que Deus sonde o seu coração. Muitas vezes a gente desiste de orar porque a nossa oração não é justa. Quando a gente começa a orar e buscar a Deus, Ele começa a responder e a gente começa a perceber que nós estamos errados. Deus responde um não, Deus responde, olha, o problema é contigo, não é nem com o outro. Aí a gente para de orar, porque a oração não é justa. Essa parábola descortina um pouco do caráter de Deus. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus não está surdo, Ele ouve a sua e a minha oração. E Deus é um pai que tem prazer nos seus filhos lhe buscarem. Mas ela descortina também um pouco do caráter do reino de Deus. Não dá tempo de falar aqui, mas o texto anterior, Jesus está respondendo quando virá o reino de Deus e como ele virá. Depois você pode ler ali em Lucas 17, a partir do verso 20 até o 37. Essa parábola, ela está fechando a ideia ali sobre como virá o reino de Deus, quando ele virá. E aí, Jesus apresenta justamente uma parábola sobre oração, porque ele está nos ensinando uma coisa: olha, o reino de Deus vai vir, ele virá com grande poder e glória, mas enquanto ele não vem, ore, porque enquanto você espera orando, Deus começa a apresentar os sinais do reino dele. Gente, o reino de Deus ainda não chegou em plenitude, a gente ainda tem doenças, pestes aí, infelizmente, dificuldades, a gente ainda vê morte acontecendo, mas a gente pode já ter um vislumbre através dos sinais do reino de Deus. Algumas coisas nós já podemos ver, e aí Jesus nos ensina um pouco mais do caráter do reino de Deus. Como que a gente vê um pouco mais? Através de uma oração persistente, através de uma busca a Deus que não para, que não desanima, independente do que acontece exteriormente. Eu quero agora fazer o quê? Eu quero orar junto contigo, quero orar com você. Se você está vacilante, meu irmão, minha irmã, vou falar para os irmãos aqui do celular também, da transmissão, independente de onde você está, é hora de se colocar diante de Deus, talvez se arrepender do seu vacilo, né? Da sua falta de fé, da sua falta de oração. Quem sabe Deus te trouxe aqui, ou te colocou para assistir aqui a transmissão, para ser chacoalhado pelo Espírito de Deus. Se tinha algo morrendo aí, que possa ser vivificado hoje em nome de Jesus. E se o que estava morto, que agora possa reviver. E se você estava firme, que você continue buscando a Deus. Se ainda não tem respostas, talvez a maior resposta de Deus vai ser mudar o seu coração, dar a presença dEle, ou quem sabe Ele pode te responder naquilo que você está pedindo. Mas continue, persevere, Deus responde aos que perseveram. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado, porque nós podemos estar aqui juntos. Os irmãos que estão aqui comigo, aqui no templo, também os irmãos que estão pela transmissão. Mas Senhor, nós estamos todos juntos, orando, clamando ao Senhor, lendo esta parábola, Senhor, e sendo instigado, sendo inspirado, sendo desafiado pelo Senhor a continuar, a ser constante em nossa oração, em nossa vida de oração. Nós estamos olhando para essa viúva, Senhor, e percebendo que nós somos muitas vezes, nós não persistimos, muitas vezes fracos, mas nos ajuda a ficar firme, Senhor. Se algum irmão aqui nessa noite, se alguém vacilante, se alguém que está pensando em desistir, que o Senhor possa animar o seu coração. Se alguém já orou há semanas, há meses e há anos, e não tem visto a resposta, que hoje possa ser no mínimo um fôlego novo, para continuar orando e clamando ao Senhor. Se tem alguém que não consegue enxergar ainda uma mudança, que possa perceber os sinais do teu reino em sua vida devocional, em sua vida diária,
Ah, Senhor, faz milagres, Deus, e começa esse milagre pelo meu coração e pelo coração dos meus irmãos. Nós clamamos por isso e te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos ouve quando oramos, e o Senhor nos capacita a persistir em oração, e clamamos por isso, Deus, nos dá essa oração perseverante, persistente, justa, e que ao terminar a oração, e que ao continuar orando em nossa vida, em nosso dia a dia, que a gente seja mais parecido com Jesus, que esse seja o grande alvo da nossa oração, da nossa busca ao Senhor, ser mais parecido contigo. Esse é o nosso clamor, Deus, em nome de Jesus, amém.